Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda área da disciplina, nós vamos dar ênfase ao estudo do metabolismo celular. Na primeira parte da disciplina, na primeira área da disciplina, nós enfocamos bastante no estudo, das características e das propriedades das enzimas. Como essas enzimas transformam determinados substratos em produtos, né? E como substâncias distintas atuam como inibidores da ação dessas enzimas. Nesta segunda área, nós vamos enfatizar, o papel das enzimas no metabolismo celular. Mas o que é então o metabolismo? O metabolismo pode ser definido do ponto de vista conceitual como o conjunto de todas as transformações químicas ou de todas as reações enzimáticas que ocorrem em uma célula ou em um organismo. O metabolismo, ou esse conjunto de reações mediadas por enzima, possui uma forma própria de representação. Vamos tomar como exemplo, então, uma bactéria fixadora de nitrogênio, onde nessa imagem aqui está representado uma parte do metabolismo dessa célula. Nessa imagem, nós podemos notar que as reações metabólicas elas não são sequenciais e lineares, muito pelo contrário, elas são uma rede complexa de reações indicadas aqui então pelas substâncias, pelos metabólitos e pelas suas respectivas direções de reação. As setas, neste caso aqui, indicam as enzimas e a direção na qual essa reação está acontecendo. Uma coisa importante a ser observada é que o produto de uma determinada reação metabólica fornece o substrato para a reação seguinte. Ou seja, o produto de uma determinada reação enzimática dentro do metabolismo normalmente vai se tornar o substrato para a próxima enzima. O metabolismo ele pode ser subdividido no que nós chamamos de vias metabólicas, que consistem em grupos bastante definidos de reações enzimáticas dentro do metabolismo que têm uma finalidade bastante característica. Como exemplo de vias metabólicas, que vocês já devem ter aprendido durante o ensino médio, nós podemos citar a respiração celular e a fotossíntese. Normalmente, nós aprendemos que a respiração celular ela consiste da conversão de glicose e oxigênio em CO2 e água. E a fotossíntese na via inversa, ou seja, a conversão de CO2 e água em oxigênio e glicose, utilizando a energia da luminosa. No entanto, essas duas setas em destaque, essas duas setas rosas, elas representam, na verdade, uma série de reações químicas mediadas por enzimas. Vejamos o exemplo, então, da fotossíntese. Nesta imagem que vocês estão visualizando aqui, nós temos a primeira etapa da fotossíntese, conhecida como fase dependente de luz. Nessa etapa, nós temos 4 enzimas bastante características atuando em sequência, para converter a energia luminosa em um determinado produto, que é justamente o NADPH e o ATP. E quais são as funções, então, deste metabolismo, desse conjunto todo de reações mediadas por enzimas? A primeira grande função do metabolismo é, então, transformar as moléculas complexas obtidas através da alimentação ou de alguma reserva, como, por exemplo, as proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, em moléculas mais simples, em produtos finais, com valor energético bastante baixo ou quase nulo, como, por exemplo, em grupamentos amina, em carboxilas, em água. Essa primeira parte, então, que nós chamamos de catabolismo, é responsável pela degradação dessas moléculas complexas. Durante a degradação dessas moléculas complexas, o nosso metabolismo aproveita também para extrair energia dessas moléculas complexas. E essa energia extraída é utilizada para a conversão então de ADP e fosfato inorgânico em ATP, em NAD+ em NADH, NADP+ em NADPH
e FAD em FADH2. Então, aquela energia extraída durante o catabolismo, ela é conservada através da síntese dessas moléculas, como ATP, NADH, NADPH e FADH2. A outra etapa do metabolismo, ou a outra divisão do metabolismo, consiste no inverso do catabolismo, aonde moléculas precursoras, como por exemplo aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos e nucleotídeos, são convertidos em moléculas mais complexas para as funções celulares, como por exemplo as proteínas necessárias para o funcionamento da célula, os polissacarídeos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Nesta etapa, então, denominada de anabolismo, as células utilizam a energia conservada na forma de moléculas altamente energéticas, como ATP, NADH, NADPH e FADH2, para a síntese dessas moléculas complexas e reconverte essas substâncias novamente em ADP e fosfato, NAD+, NADP+, e FAD. Como podemos então relacionar o estudo do metabolismo com a área agrícola? Para responder essa pergunta, nós temos que retornar então ao conceito de metabolismo que nós acabamos de ver, que nada mais é do que o conjunto ou a soma de todas as reações enzimáticas que ocorrem em uma célula ou em um organismo. Vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Imaginemos que um determinado pesquisador esteja trabalhando no melhoramento de uma determinada variedade de milho. Ele busca, então, uma variedade mais produtiva. Para isso, então, ele vai selecionar determinadas variedades que apresentem essas características, que tenham no seu genoma essas características, e vai fazer um cruzamento para tentar obter uma variedade com as características desejadas. Por exemplo, um aumento de produtividade. Como nós vimos na primeira aula da disciplina, nós sabemos que um determinado gene vai gerar uma molécula de RNA e este RNA então vai ser traduzido em uma proteína, que na grande maioria das vezes vai atuar como uma enzima. Desta forma então, nós podemos estabelecer a seguinte relação. Toda vez que um determinado pesquisador ou produtor estiver fazendo um processo de melhoramento vegetal ou mesmo melhoramento animal, ele vai estar mexendo diretamente nesta relação gene, RNA e proteína. E, consequentemente, vai estar produzindo, gerando novas proteínas nesse organismo e, em último caso, vão acabar alterando o metabolismo desse organismo. Neste exemplo, dado na variedade de milho, esse pesquisador, ao fazer os cruzamentos, ele vai estar selecionando aquelas variedades que apresentem um metabolismo mais eficiente, que as suas enzimas sejam mais eficientes, resultando, em último caso, num aumento de produtividade.